Doutor Mauro, fique à vontade agora. Nós estamos aqui recebendo, enquanto a gente vai filtrando as perguntas, fique à vontade aí para voltarmos novamente à questão do Supremo. Do Supremo. Bem, eu queria dizer o seguinte: chegamos a um momento em que estamos vivendo um ativismo judicial sem precedentes na história do país. Eu já realçava há algum tempo a possível ditadura do Supremo Tribunal Federal, mas na certeza que o Supremo ele é o último que erra, né? Ele é o último que erra, é a última instância de julgamento, o último que acerta e o último que erra, mas é preciso que um poder controle o outro, né? Agora, o controle dos poderes ele tem um certo limite. O que ocorreu? Eu vou dar um exemplo inicial do funcionamento do Supremo. Primeiro, é uma corte constitucional atípica, onde, por exemplo, um ministro lá é chamado para julgar talvez 10 gramas de maconha de um usuário que usou 10 gramas, um cigarrinho de maconha, isso chega no Supremo. Então, são cerca de 6.000 processos por ano por cada ministro. Ao passo que na Alemanha e na França, um ministro da Alemanha julga 80 processos por ano. Na França, também 60, 80 processos. Então, é um manicômio judiciário. Então, um volume monstruoso. Segundo, a forma de escolha de ministro do Supremo. Eu creio que é preciso colocar o dedo nessa ferida. Porque tivemos aí os presidentes, os últimos presidentes da República, que indicaram os atuais ministros aí do Supremo. Eu não considero que o presidente da República, qualquer que seja ele, deva indicar ministro do Supremo Tribunal. Essa forma de escolha tem que mudar realmente. E outro aspecto, o ministro do Supremo hoje, se ele quiser sentar em cima de um processo, retirar de pauta, ou se ele tem um cravozinho com alguém, ele joga para plenário, ele tem essa forma de agir que em cada 10 processos no Supremo, 5 está prescrevendo. Então, os criminosos do colarinho branco estão se salvando por causa da prescrição. O que é a prescrição para o internauta aí que não está acostumado com as coisas do direito, o juridiquês que os advogados falam? Prescrição é caducar, o processo caduca, porque demora muito para ser julgado. Então, a estatística é essa: em cada 10 processos, 5 estão caducando. Então, muito se raramente vê uma condenação por crime de responsabilidade. E, ao mesmo tempo, isso eu quero condenar de maneira veemente e contundente. Eu não concordo com essa postura adotada no Supremo nos últimos dias. E eu vou dar um simples exemplo. Não estou aqui, não tenho procuração para defender político, presidente da República, ninguém. Mas veja bem o que aconteceu. Eu estou estupidificado, perplexo, com o ministro do Supremo impedir a nomeação de determinado delegado da Polícia Federal, não porque esse delegado é corrupto, se esse delegado está envolvido em alguma coisa. Pelo contrário, o delegado tem uma folha de serviço exemplar, probidade, honradez, nada tem contra ele. Ah, mas ele não pode nomear por ser ligado a alguém ligado ao presidente da República. Ó, eu nunca vi isso. Eu confesso que é um ativismo judicial sem precedentes, sendo que a Constituição Federal e a lei federal que regulamenta a Polícia Federal diz que é um cargo de direção geral da escolha do presidente da República. O presidente da República tem que ser responsável pelas suas escolhas e talvez pagar um erro político ou ter até um acerto na escolha dos seus subordinados. Agora, não é o Supremo que vai dizer que o presidente da República não pode nomear um diretor-geral da Polícia Federal que não está envolvido em corrupção.
Eu não estou falando de precedentes passados aí, onde outros aí não foram nomeados porque estavam condenados, tinha condenação em segunda instância, enfim, é outra história. Aí o sujeito é ficha suja, né? Isso aí não pode mesmo, não. Mas um sujeito que está com a ficha limpa, uma folha corrida boa, e tem os predicados, é um delegado de carreira e tudo, eu não vejo como deixar de ser nomeado. Então, lamentavelmente, temos assistido isso, como assistimos também essa apologia do nada para lugar nenhum, que foi a ida do senhor Sérgio Moro, num dia de sábado, período de feriado prolongado, num departamento da Polícia Federal em Curitiba, simplesmente dizer apologia da inocuidade. Falou absolutamente nada que configure crime de responsabilidade. Aliás, Eduardo, daqui a pouco nós vamos falar em tentativa de impeachment e voltar nos impeachment, né? Quero mandar um alô aí, eu vi aqui chegando, entrando aí, o pré-candidato lá de Galileia, nosso amigo Herculano Fonseca, um abraço para ele aí, todos de Galileia, uma cidade que a gente gosta muito, viu? Obrigado, viu, Herculano? Pré-candidato a prefeito de Galileia pelo PRTB. E tenho certeza que Galileia, ali na região do leste, né, do médio Rio Doce, a margem do Rio Doce, estará com um belo prefeito, caso, né, o Herculano, que é pré-candidato, venha a ser escolhido pela população, como eu acredito, pela sua dedicação e por ser uma pessoa também honrada e de mãos limpas naquela cidade. Ou seja, a cidade estará muito bem servida, né? E por falar em cidade bem servida, vamos dar uma puladinha na sua terra natal, sabe onde é? Tarumirim. Prefeito Marcílio Bonfim, parabéns, doutor Mauro Bonfim, pelo vasto conhecimento jurídico, é notável a experiência no ramo eleitoral. Esse o senhor conhece bem, né? Bem, até grande abraço, viu, meu irmão? Marcílio Bonfim, prefeito da cidade de Tarumirim. E, Eduardo, eu tenho muito orgulho de dizer, viu, o meu irmão Marcílio, que, aliás, tem feito um excelente trabalho, não é só eu que digo, né? A aprovação dele de avaliação de gestão é muito majoritária na cidade, pela toda a equipe que ele montou. O Marcílio é a terceira geração da nossa família, porque tivemos o meu avô, Sinfrônio, que foi prefeito na década de 50, nos anos 50, o meu pai nos anos 80, doutor Afrânio, e o Marcílio, que agora nosso irmão, atual prefeito, e que já é pré-candidato também à reeleição lá no município. Então, um grande abraço para ele, só mesmo sempre desejando a Deus, para que Deus o abençoe, sempre nos seus caminhos aí, na sua gestão, ao lado de uma equipe extraordinária que ele montou. O Marcílio soube escolher uma equipe, um time de jovens talentos, recrutou jovens e tem um conselho também de pessoas experientes. Por isso que a saúde de Tarumirim, por exemplo, hoje está em excelência de qualidade. É uma das melhores cidades com desempenho de saúde. Muito bem, abraço aí, então. Também para o João Eduardo, né, que é o secretário de saúde lá, que está fazendo um trabalho magnífico, né, nessas ações aí do coronavírus. Uma das primeiras cidades do leste que conseguiu montar barreiras sanitárias para orientação dos visitantes, dos transeuntes que estavam chegando na cidade. Muito bem, abraço então toda a família Bonfim, né? Especial dessa nossa amizade aí. Marcílio Bonfim, que lá é conhecido como Tilica, né? Isso, Tilica. Muito bem. Aí, mas, prefeito Marcílio, parabéns pela gestão eficiente em Tarumirim, DNA Político, a Mauri lá de Belo Horizonte, deixando um abraço aí para o prefeito de Tarumirim. Doutor Mauro, vamos voltar lá. Impeachment. Vamos falar de impeachment. Bem, nós tivemos, eu vou voltar lá no velho Getúlio Vargas, porque a lei do impeachment de 1952, a lei 1079, curiosamente foi no tempo do doutor Getúlio, já o doutor Getúlio que veio candidato das massas pelo PTB e foi eleito em 1950 até suicidar-se de maneira dramática em 1954, em razão do chamado
crime da Rua Toneleiros, que vitimou o major Rubem Vaz, da Aeronáutica, onde a guarda civil armada do Palácio, do Catete, tentou assassinar o então jornalista e deputado Carlos Lacerda. Mas, enfim, o doutor Getúlio teria sido o primeiro alvo de uma tentativa de impeachment, mas conseguiu arquivar o procedimento e até depois desencadeou nessa crise do suicídio, que levou à posse do presidente Café Filho, e depois até a transição com a chegada do novo presidente, que foi o mineiro Juscelino Kubitschek. Aí tivemos o impeachment do presidente Collor. Né? Tivemos o impeachment do presidente Collor e, recentemente, da ex-presidente Dilma Rousseff. No caso do ex-presidente Collor, além do aspecto político-partidário, que ele não tinha sustentação nenhuma no Congresso Nacional, tinha um partido minúsculo, havia, sim, por parte do seu ex-tesoureiro de campanha, PC Farias, denúncias sérias de propina, de corrupção. Não foi simplesmente só o caso do Fiat Elba, né? O Fiat Elba ficou aí como um componente histórico, né? Mas havia, sim, casos de um esquema de corrupção envolvendo o seu ex-tesoureiro de campanha, que continuava operando nos bastidores e nos subterrâneos dos labirintos centrais de Brasília, do poder de Brasília. E, recentemente, tivemos o caso da pedalada fiscal. O caso da pedalada fiscal convidou a todos a uma reflexão. Mas o governador tal, o prefeito tal faz pedalada. Não importa. Se alguém fez pedalada, o governador fez, o prefeito fez, se a Câmara não denunciou, se a Assembleia não denunciou. Mas é um crime de responsabilidade. Está previsto, está dito, está escrito que o presidente da República não pode abrir um crédito suplementar, ou seja, gastar mais do que é autorizado na lei orçamentária, sem uma prévia lei autorizativa desse crédito suplementar. E, muito atento, o então jurista Miguel Reale Júnior ingressou com essa petição aí, que levou ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que também não contava, naquele momento, com nenhuma força popular. Qual que é o cenário hoje? Alguns pedidos de impeachment já foram entregues na Câmara dos Deputados contra o atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Alguns até de ex-apoiadores, né, como a ex-deputada Joyce, que está aí agindo com bilis, né? Porque política age-se com fel e com bilis para destilar todo o ódio em cima de quem era até então o companheiro. Mas, enfim, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, até agora, e até mesmo, eu quero até dizer que seria uma tamanha insensatez e irresponsabilidade, até mesmo uma atitude inconsequente nesse momento de pandemia, o Brasil realmente viver um processo de impeachment nesse momento. Primeiro que não há clima para isso. Pelo que eu analisei até agora, não vi, a não ser os arroubos da personalidade do presidente da República, que goste ou não goste dele, é o estilo dele. Mas não vi prática nenhuma de crime de responsabilidade definido no artigo 84 da Constituição, nem na Lei 1079. Aliás, tanto a lei do impeachment quanto o dispositivo constitucional, eles são dispositivos que trazem condutas que levam ao subjetivismo,
quem define isso é o Congresso Nacional. Eminentemente, o processo de impeachment é um processo político, ele não é um processo jurídico. Mesmo porque a norma jurídica que define a conduta do delito de responsabilidade para o presidente da República, ela é um fio da navalha, é uma linha muito indivisível, que só o Congresso pode definir. No caso do crédito suplementar, é algo mais palpável, porque aquilo é matemático. Você tem uma lei orçamentária que autoriza o presidente a gastar X. Se o presidente gasta Y sem uma lei que acoberte aquele crédito, é claro que ele está dando tiro no pé ali e vai. Aí é batom na cueca, né? Ou batom na calcinha, no caso da ex-presidente aí, Dilma Rousseff. Agora, o ministro Paulo Guedes, em relação ao problema aí de possíveis pedaladas, foi muito cauteloso de fazer pontes de construção lá com o Congresso, ir à Câmara dos Deputados, ir ao Senado várias vezes, para pedir o aporte de créditos para a lei orçamentária para que o atual governo, o atual executivo, não viesse a incorrer nesse tipo, renovar a prática de algo que já aconteceu. Então, não vejo, Eduardo e todos os internautas, no momento atual, nenhum clima para prosperar um processo de impeachment contra o atual presidente, Jair Messias Bolsonaro, até o dia de hoje, pelos fatos que são narrados aí. Tanto é que o próprio ministro, ex-ministro Sérgio Moro, já confessou publicamente que ele não pode afirmar que houve crime por parte do presidente da República. Até porque o atual presidente da República tem uma grande história. Aliás, ele tem uma escola, né, que é a história do Brasil. Né? E nós dissemos aí no início, foi a minha primeira pergunta, lembrando que desde 1926 passaram-se por lá 25, né, presidentes da República, dos quais 5 eleitos pelo voto direto não conseguiram, então, concluir os seus mandatos. Foram o presidente Dutra, Juscelino, Dilma, o Fernando Henrique e o Lula, apenas que conseguiram. Dilma faz parte de dois times aí, né? O primeiro ela conclui, o segundo não.